Oi, alunos, tudo bem? Aqui é o professor Cristiano Souza, de História, do SEMEAC, e eu trago para vocês hoje uma aula super interessante de um conteúdo que, quando você viu lá no ensino fundamental, com certeza despertou o teu interesse, a tua curiosidade. E é hora de aprofundar um pouquinho sobre esse tema. Olha que interessante. Sociedades do Antigo Oriente Próximo. Tenho certeza que você lembra de coisas, situações, aprendizado desse conteúdo, não é? A terra entre rios, a terra do crescente fértil, lá que parecia uma lua crescente. Lembra disso? Lembra? Tenho certeza que sim. É hora de aprofundar um pouquinho, eu te convido a vir comigo. Olha só. É considerado o berço da civilização. Então, o Antigo Oriente Próximo compreende a região entre os rios. Aqui você vai lembrar, rios Tigre e Eufrates. É a região conhecida como Mesopotâmia. E o fértil vale do rio Nilo. É por isso que nós podemos colocar como uma região entre os rios Tigre, Eufrates e podemos inclusive incluir o rio Nilo, a civilização egípcia nesse contexto. Tudo bem? Lembrou? Ótimo. Essas terras, acompanha comigo, hein? Essas terras testemunharam o nascimento das primeiras sociedades complexas da humanidade. Basicamente, não é? Segundo a teoria evolucionista, você sabe que existem duas teorias, não é? A evolucionista e a criacionista. Bem, segundo a teoria evolucionista, então, o ser humano evoluído parte da África para novos rumos e acaba encontrando nessas regiões, não é, uma terra propícia para o desenvolvimento do seu sedentarismo. Ou seja, uma terra que é propícia à prática da agricultura, ao uso da água, ao uso abundante da água, principalmente para produzir o próprio alimento. Característica aí de uma sociedade sedentária, tudo bem? E não mais uma sociedade nômade, como era no passado. Diante disso, pessoal, podemos concluir que é nessa região aqui da Mesopotâmia, nessas regiões férteis dos rios Eufrates, Tigre e Nilo, que surgiram inovações fundamentais, como, por exemplo, a agricultura organizada, o primeiro sistema de escrita da história, as cidades monumentais e estruturas governamentais centralizadas, que vão transformar grupos nômades em civilizações prósperas, ou seja, vão transformar grupos que andavam em busca de coletar o próprio alimento em civilizações que agora vão produzir alimento e que mais tarde, ao longo da história, vão produzir riquezas. Tudo bem? Entendido? Ótimo. A Mesopotâmia, então, ela é conhecida como a terra entre os rios. É o abrigo, por exemplo, dos sumérios, 3.500 anos antes de Cristo. Quem são os sumérios? São os pioneiros na construção das primeiras cidades-estado da história, como Ur e Uruk, estabelecendo modelos de urbanização e organização social. Você lembra o que é uma cidade-estado? Isso, aluno. Uma cidade-estado é aquela que produz tudo o que precisa, que ela não depende de outra cidade para existir, para ter a sua subsistência. Tem seu próprio governo, tem seu próprio sistema de leis, seu próprio exército. Isso é uma cidade-estado. Como foi, por exemplo, na Grécia. Ok? Ótimo. É aqui que nascem aí as invenções revolucionárias. São eles, os sumérios, os criadores da escrita cuneiforme, da roda e dos sofisticados sistemas de irrigação que transformaram a agricultura. Assim como os egípcios, construir canaletas, valas, que trazem a água do rio para regiões mais distantes. Isso, para a época, é uma inovação sem medidas. Para a época, a roda é uma inovação sem medidas, ok? A Mesopotâmia é o lar de grandes impérios.
sucedidos pelos acádios, babilônios, famosos pelo Código de Hammurabi, e os poderosos assírios, grandes impérios da região. Sobre a escrita cuneiforme, que é dos sumérios, é o primeiro sistema de escrita. Eu quero aprofundar um pouquinho com vocês sobre isso. Acompanha comigo. A escrita cuneiforme representa um dos maiores saltos cognitivos da humanidade. Desenvolvida pelos sumérios por volta de 3.200 a.C., consistia em marcas em forma de cunha pressionadas em tábuas de argila úmida, inicialmente utilizada para registros comerciais e administrativos, evoluiu para documentar leis e a literatura. É um sistema como na imagem aqui, olha, onde símbolos representam expressões. Essa inovação permitiu pela primeira vez que o conhecimento humano fosse preservado e transmitido através das gerações. Então, antes mesmo dos egípcios utilizarem o papiro, utilizarem o papel para registrar a história, os sumérios, através da escrita cuneiforme, nessas tábuas de argila, representavam o que eles queriam dizer ou documentar através de símbolos. Símbolos que significavam expressões. A escrita cuneiforme. Tudo bem? Ótimo. Vamos seguir. O Egito, o Egito, uma dádiva do Nilo, o dom do Nilo. A civilização egípcia, ela floresce a partir do rio Nilo. E rio que, como você já estudou, traz bastante humus, bastante matéria que as plantas precisam, para existir, aí, nutrientes para as plantas, lá das planícies centrais da África até o Egito. Lá no Egito, uma época do ano, ele inunda vastas áreas de terra e deixa essas terras propícias para a prática da agricultura. Os egípcios, inclusive, também vão construir canais de irrigação a partir do Nilo para regiões mais distantes. Para a época, pessoal, isso é uma verdadeira revolução. É claro que hoje em dia, pensar em uma grande revolução na agricultura é pensar principalmente no uso da tecnologia, das máquinas. Mas para 3.000 anos antes de Cristo, esse sistema implementado pelos egípcios, ali na região da Mesopotâmia, é sim uma verdadeira revolução. Compreendeu? Então, olha só, o Nilo era a fonte da vida egípcia. Suas cheias anuais fertilizavam as terras, permitindo colheitas abundantes que sustentavam uma das mais duradouras civilizações de toda a antiguidade, com mais de 3.000 anos de continuidade cultural. Esses são os egípcios. Olha aí a imagem acima, na sua tela. Ela representa o rio Nilo percorrendo o Egito. E nas planícies você pode perceber que, apesar de grande parte do Egito ser desértica, mas as áreas banhadas, as áreas alcançadas pelas águas do Nilo, são muito cheias de vida. E isso propicia aí a agricultura. As pirâmides, não é? Olha, pensar em Egito e não pensar nas pirâmides, não pensou no Egito. São monumentos à eternidade. Retratam aí o grande desenvolvimento em termos de engenharia dessa civilização. Uma engenharia monumental. As pirâmides de Gizé representam o ápice da engenharia egípcia, construídas com precisão matemática impressionante. Qual é o propósito das pirâmides? Você sabe. As pirâmides no Egito são grandes túmulos, são tumbas, tá? Túmulos dos faraós, projetados para garantir a passagem segura do Rei Deus para a eternidade. Com isso, as pirâmides surgem aí com um legado eterno. Após mais de 4.500 anos, continuam sendo símbolos poderosos da ambição e capacidade humana. Observa aí. Se você sonha um dia visitar o Egito, olha o que te aguarda no Vale de Gizé.
uma das construções que é possível ser vista do espaço. Para a época, alunos, 3.000 anos antes de Cristo, isso aqui é uma verdadeira revolução no campo da engenharia, no campo da matemática. Essas grandes construções utilizadas como túmulo para os faraós, que os faraós, inclusive, começavam sua construção no início do reinado. Alguns nem viram o seu túmulo ficar pronto antes de sua morte. Demandou um esforço descomunal, trabalho de milhares de milhões de escravos que transportavam pedras, blocos de pedra maciço, de pedreiras a quilômetros de distância do Cairo, do Egito. Então, aí uma das grandes obras de engenharia e de matemática, de precisão geométrica da sociedade ainda há 3.000 anos antes de Cristo. Uma verdadeira revolução. Mas vamos falar de mais uma importante civilização, os fenícios, os navegadores do mar Mediterrâneo. Os fenícios aí desenvolveram grandes cidades portuárias, cidades-estado. Eu acabei de explicar para você o que é uma cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Muito bem, não depende de nenhuma outra. Produz tudo que necessita. Organização própria, governo próprio, exército próprio. Ótimo. Cidades-estados costeiras como Tiro, Sidom, Biblos transformaram-se em centros comerciais prósperos. Desenvolveram o comércio marítimo, eram mestres da navegação e estabeleceram rotas comerciais que disseminaram mercadorias, ideias e culturas por todo o Mediterrâneo. Eles tinham um alfabeto fonético, ou seja, é a sua maior contribuição. Um alfabeto fonético, de base simplificada, que revolucionou a escrita e deu origem aos sistemas modernos, onde agora não mais uma expressão significava, não mais um símbolo significava uma expressão, mas agora com cada símbolo representando um fonema. Isso deu origem às línguas modernas. Ok? Os persas, um grande império em expansão. Os persas, inclusive, chegaram a guerrear e muito com os gregos. Ciro, o Grande, unificou tribos persas e conquistou vastos territórios, implementando uma revolucionária política de tolerância religiosa e cultural. Construíram grandes estradas reais, um sofisticado sistema de estradas imperiais, facilitando o comércio, a comunicação rápida e a administração eficiente. Praticavam o zostracismo, uma religião dualista que contrastava forças do bem e do mal, exercendo influência profunda em religiões posteriores. E aí, com base no que você revisou aqui, nesse conteúdo que eu tenho certeza que quando você viu, como eu falei lá atrás, né, no ensino fundamental, te despertou muito interesse, porque é um assunto fantástico, interessantíssimo, de sociedades que influenciaram o mundo ocidental, influenciaram a minha, a sua vida, ok? Com o seu desenvolvimento ao longo da história. Com base nisso, eu te convido a resolver comigo aqui essa atividade. Vem comigo, olha só. O desenvolvimento da agricultura na Mesopotâmia foi favorecido por características naturais da região. Nesse contexto, o principal fator que permitiu o surgimento de cidades-estado foi, letra A, o clima úmido e a floresta abundante, B, a fertilidade do solo e o uso da irrigação, C, o isolamento geográfico e a ausência de rios, D, o controle do comércio marítimo, E, a exploração de metais preciosos. Com o que você relembrou hoje, eu sei que ficou fácil. E aí vocês marcam a letra B, fertilidade do solo e o uso da irrigação. Não é à toa aí que é as terras entre rios, Eufrates, Tigres e o Vale do Nilo. Mais uma atividade para você. 2. O Antigo Egito desenvolveu-se em uma região desértica, mas conseguiu formar uma das civilizações mais duradouras da antiguidade.
Esse sucesso está diretamente ligado ao papel desempenhado pelo rio Nilo, que anualmente transbordava, depositando uma camada fértil de lodo nas margens. Essas cheias permitiram que os egípcios, letra A, praticassem a agricultura de forma intensiva, garantindo alimento e estabilidade econômica. B, se dedicassem apenas à criação de animais, já que a agricultura era inviável. C, se afastassem das margens do rio por causa das inundações destrutivas. D, dependessem do comércio marítimo para sobreviver. Letra E, abandonassem a agricultura em favor da mineração. Eu sei que essa questão também, depois do que vocês relembraram aqui, ficou fácil. Vocês marcam aí a letra. Isso, muito bem, alunos. Letra A. Isso permitiu que os egípcios praticassem a agricultura de forma intensiva, garantindo alimentos e uma estabilidade econômica que durou séculos. E aí nós chegamos ao final, mas é claro que nós temos uma conclusão final. Eu quero que você acompanhe aqui comigo. Os legados duradouros dessas civilizações que acabamos de relembrar. Eu selecionei aqui para vocês 4 legados fundamentais. Então, quando você estiver se aprofundando aí, não é, sobre esse tema, estudando, revisando, vai um pouco nessa direção que é geralmente o aspecto mais cobrado aí em provas, vestibulares, Enem da vida, ok? Olha só, a Revolução Agrícola, uma agricultura irrigada, onde os excedentes alimentares podiam ser negociados e isso proporcionou um grande crescimento populacional nas regiões dessas civilizações. Outro legado, os sistemas de escrita. A invenção da escrita possibilitou a comunicação complexa e um legado histórico dessas civilizações. Sistemas de lei e governança, criação de códigos legais e estruturas governamentais nessas civilizações. E o quarto legado, religião e filosofia, o desenvolvimento de sistemas religiosos e filosóficos que profundamente influenciaram as crenças e valores das civilizações ocidentais, principalmente ao longo dos séculos seguintes. Tudo bem? Nós temos aí o grande berço das civilizações, a Mesopotâmia, a terra entre rios, ok? Tigre, Eufrates e Vale do Nilo. Tudo bem? Vocês gostaram? Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Aprofundem aí sobre esses temas, estudem bastante, que eles são muito importantes. Eu vejo vocês em uma próxima aula. Até mais!